paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite no seu dia, que hora que você vai estar ouvindo esse vídeo. Eu que vos peço que se inscreva no nosso canal para ouvir a palavra de Deus. E nessa tarde, vamos meditar no livro de Levítico, capítulo 6, do versículo 12 e 13. O fogo está sobre o altar, arderá neles, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, sobre ele, para pôr em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia. Glórias a Deus. Esta é uma palavra de Deus maravilhosa para guiar o povo de Deus, saindo do Egito, transportar até a terra prometida. O sacerdote, Deus chama então Moisés e dá as ordenanças ao sacerdote. O sacerdote teria todos os dias cedo acender o fogo do altar para queimar a gordura. Eu quero dizer para você, queimar a gordura do holocausto. O sacerdote acenderia a lenha nela toda manhã. Ele porá em ordem o holocausto para queimar a gordura das ofertas pacíficas. Eu quero vos chamar a atenção de uma coisa, aleluia, que para o povo de Deus enfrentar a dificuldade no deserto, quando saíam agora do Egito, ao rumo da terra prometida, precisava ter um guia. Esse guia chamava-se Moisés. Ele era como um Deus perante o povo de Deus. E um sacerdote que Deus enviou junto com Moisés. E falava com Moisés para ordenar ao sacerdote, o que deveria fazer. O sacerdote não poderia dormir até tarde. O sacerdote não é para encher da barriga cheia. O sacerdote não é para preocupar e chamar a atenção do povo de Deus para fazer o que ele deveria fazer. O sacerdote tem que levantar de manhã cedo ou de madrugada, acender a chama, acender o altar, para que possa colocar em ordem tudo aquilo que está aceso e colocar o holocausto para queimar a gordura dos holocaustos pacíficos. O crente pacífico tem muitas arestas para se fazer, tem gordura para ser queimado. E o sacerdote, para estar diante desse trabalho, ele precisa estar diuturnamente, aleluia, nos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa estar diuturnamente na presença de Deus, na oração, no jejum, na consagração, para que o fogo queimar continuamente, para queimar a gordura dos holocaustos pacíficos. Os holocaustos das pessoas que chegam dentro da igreja com o coração aquebrantado, mas eles têm que enfrentar um deserto enquanto estão andando aqui neste mundo até adentrar na vida eterna. Aleluia! Eles precisam de um aconselhamento, precisam de ter uma palavra que dirija os seus passos. Eles precisam confiar em alguém, e alguém para transmitir a palavra precisa ter
a convicção de ser filho de Deus, ser o sacerdote do Deus Altíssimo, para cuidar do povo que for chamado por Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, no versículo 13, disse assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo do Espírito Santo de Deus deve arder continuamente no meu coração e não se apagar. Aleluia! Para que eu possa dar uma direção àqueles que chegarem até mim, se sou eu um sacerdote. O sacerdote tinha um trabalho muito grande. Ele tinha de fazer os rituais para estar diante de Deus. Ele não podia dormir até mais tarde. Ele não podia mandar o seu segundo fazer o que era para ele fazer. Aleluia! Cada um tinha o seu feito, e o sacerdote tinha que determinar os que ele fazia, mas o dele era ele quem fazia. Entrar diante do Senhor, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. Aleluia! Para tratar da causa das viúvas, dos órfãos, para tratar do pecado, para curar as lepras das pessoas que estavam leprosos, teria que vir até ele para ele examinar. E então ele tinha que ter uma chama no altar. Ele teria que estar na presença de Deus. Se hoje, para querer fazermos alguma coisa, para curar, para orar, para que Deus coma os enfermos, precisamos estar na presença do Senhor. Na altura do Senhor, precisamos estar chorando aos pés do Senhor continuamente. O fogo do Espírito não pode apagar essa chama do nosso coração. Porque a igreja, ela cresce. A nação de Israel era uma nação. Hoje a igreja está em todas as nações, em todo o continente. Em todas as partes tem luta e dificuldade. E tem crentes clamando ao Senhor do céu. Era uma nação de Israel clamando ao Deus de Israel para ele mandar. E ele enviou a Moisés. E deu também o sacerdote. Hoje, aonde está uma igreja clamando com o joelho no chão, dobrado, está pedindo ao Senhor para enviar o socorro. E o sacerdote precisa chegar diante de Deus, colocar as lenhas no altar, colocar sua vida no altar diante de Deus, para que o fogo de Deus esteja na vida, que não venha se apagar nem um dia, nem um pouquinho, porque o Senhor vai te enviar, você. Não importa que a pessoa está longe, mas a pessoa está clamando ao Deus de Israel. Está clamando ao Jesus Cristo que o salvou. E ele tem você como sacerdote, você como uma sacerdotisa, homem de Deus e mulher de Deus. Precisa estar com seus corações voltados para Deus. Você não pode ser os discípulos para servir a igreja. O serviço é só, o difícil é para aprender. Você não é o discípulo porque quando chegar as pessoas enfermas, endemoniadas, o discípulo não pode fazer, mas o mestre é quem vai curar. Você está trabalhando, você é um sacerdote, você é um pastor,
Você é um pregador da palavra do Deus Altíssimo. Não é de Deus estranho. É de um Deus Todo-Poderoso. Você é um pastor de uma igreja comprada pelo sangue do Cordeiro. Você é noiva, é pastor da noiva do Cordeiro. Você tem que ter uma sensibilidade do Espírito para tratá-lo com a noiva do Cordeiro. Você tem que ter poder de cura nas mãos para curar o enfermo, para expulsar o demônio que está atemorizando aquela vida. Aquele demônio que está lançando aquele menino no fogo. E os discípulos não puderam, foi levado, mas não puderam curar, expulsá-lo. Mas o Mestre Senhor Jesus chegou e expulsou. Quero vos dizer que o Senhor, enquanto eles eram discípulos, se você não tem autoridade para impor as mãos no enfermo ou em um endemoniado, cala sua boca e não faça. Fica como discípulo, aprendendo nos pés do Mestre, para que seja chamado, seja cheio do Espírito Santo, tenha autoridade para quando o Senhor chamar. Eu quero vos mostrar que lá na frente, quando o Senhor preparou os discípulos, agora ele foi para os céus, mas deixou os discípulos já como sacerdote, como pastores de ovelha, para curar, para aconselhar. Na hora que Pedro chegou lá no templo Formosa, ele não disse outra coisa. Ele olhou para aquele homem que pedia. Ele disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu vos dou. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E tomou ele pelas mãos e ele saiu andando. Ele deixou, não era mais discípulo, agora estava preparado pelo Senhor Jesus. Jesus pode voltar para o Pai, aleluia, porque ele já deixou uma pessoa capacitado pelo seu Espírito Santo, que ele confiava para fazer a obra que ele faria antes. E quando chegava o povo para perguntar, ele dizia: nós somos homens como vós, mas o Jesus, o Cristo que vocês o crucificaram, é o nome dele que esse aqui está curado. Lembre-se de uma coisa: o Jesus que te chamou para ser pastor, se é que ele chamou, se não é que você cortou a fila e foi ser pastor, se você tem desejo de ter uma credencial e dizer eu sou pastor, quero dizer para você que o pastor de ovelha não é pastor de bode e nem pastoria de gado, é de ovelha. A ovelha, a noiva do Cordeiro, aquela que doa tudo, o pastor está com ela nas mãos. Lembre-se de uma coisa: o fogo arderá continuamente no altar, não pode se apagar. Então o sacerdote, ele não tem liberdade para brincar alguma palhaçada. Ele não tem liberdade para contar piada. Ele é um homem de Deus, ocupado no altar, soprando o fogo, a brasa, para estar continuamente aceso. O fogo arderá continuamente no seu altar, no seu coração, e não apagará. Agora,
a lepra poderia chegar. Levado até o sacerdote, ele examinava a enfermidade e sabia se tinha cura ou se não teria. E o fogo tinha que estar contínuo no altar. O apóstolo São Pedro, quando ele saiu fazendo a palavra de Deus, levando a palavra, curava os enfermos, chegou a época que o povo disputava-se, colocando seus enfermos para que pelo menos a sombra dele passasse sobre eles. E o apóstolo São Pedro era homem de oração, como foi o mestre que o ensinou. Ele carregava sobre as suas costas orações, clamor, súplica, jejum, para ter o contato, continuar o contato com o Senhor. Se eu quero receber ou ter esse contato com o Senhor Jesus Cristo, eu preciso estar continuamente com o fogo aceso, a chama de fogo no altar do meu coração. Porque ele não sabia a hora, aonde ele iria. Ele estava chegando em um lugar pregando a palavra de Deus. Quando alguém tinha morrido e mandaram buscar, e ele foi. O sacerdote não tem dizer eu não posso. Não pode dizer que a situação é difícil, senão ele não é sacerdote. Se ele não é pregador de cura divina, ele não representa o Jesus Cristo, que curava os enfermos, que restaurava aqueles que estavam endemoniados, ressuscitava os mortos. Aleluia. Pedro vai ter que passar pelo mesmo caminho. O fogo cedo está continuamente no seu coração. Aquela chama. Aleluia. Ele chegando agora ali em Jope, onde estava aquela discípula que tinha morrido, o povo estava chorando, as mulheres, as viúvas, todos chorando. Mas ele estava contente. Ele foi chamado para fazer uma grande obra. Ele sentou no altar, no quarto, orou, entregou aquela mulher curada. Estava morta, entregou ressuscitado para o povo. Como é eu, como somos nós? Quantos pastores estão na face da terra? Quantos estão pregando cura divina ou blá blá blá? Quem crê quem crê fará as obras que eu faço, disse Jesus. E farás maior do que essas, porque eu vou para o Pai, mas vós estar aqui e eu serei convosco todos os dias até a consumação dos fatos. Eu vos pergunto para mim mesmo, como está o meu altar? Como está? O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Quando esse fogo se apagar do altar, no meu coração, com certeza, é porque não tenho certeza de onde estou, o que eu vou fazer. Que o Espírito Santo de Deus conceda a graça a mim e a todos, que o fogo do Espírito Santo continuamente haja sobre o altar. Podemos orar pelos enfermos, não importa qual é a enfermidade, não importa qual é a praga que está vindo,
O nosso Deus, ao qual nos chamou e colocou para ser sacerdote, ele é superior a todas as enfermidades, todas as pragas. Esse Deus é superior. E se crês, verás a glória do Deus. Não para a minha glória, para a glória do Senhor dos Exércitos. É o nome do Senhor que há de ser glorificado. Que o Espírito de Deus continua ardendo no altar do meu coração e do seu coração. Minha irmã, meu irmão, lembra-se, o Senhor te chamou para dar comida. Minha irmã, jovem, irmãos, o Senhor me chamou você para receber boas comidas e boas palavras. Para isso, chamou homens e mulheres e os capacitou com o poder do Espírito Santo. Aleluia, lamaçoírica. Para transmitir a palavra à igreja, a noiva do Cordeiro. Desde o Gênesis, o Senhor está sempre preocupado com o seu povo e sempre chamando o fogo ardente e chamando então o sacerdote. Continuamente levanta as madrugadas e acende a chama de fogo do Espírito. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Como está a sua vida, como está a minha vida, como está o meu ministério, a sua vida. Se chegar agora uma pessoa com essa praga chamada Covid-19, desenganado pela medicina, se você tiver que pôr as mãos, você corre ou foge dele. Que em nome de Jesus Cristo se converteis, porque o sacerdote foi chamado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O fogo do Espírito não se apagará do altar. E assim o Senhor Jesus esteja com as mãos estendidas para a igreja, para abençoar a igreja, para abençoar essa nação, para curar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aceita Jesus, meu povo. Meus irmãos, abençoe em nome de Jesus.